Livro O Poder da Esposa que Ora. Capítulo 1. Sua esposa. A parte difícil para a esposa que ora, além do sacrifício do tempo, é manter um coração puro. Ele deve estar limpo diante de Deus para que você possa ver os bons resultados. É por isso que antes de orar pelo marido, deve-se começar a orar pela esposa. Se você sentir ressentimento, ira, incapacidade de perdoar ou tiver uma atitude ímpia, mesmo que haja uma boa razão para isso, terá dificuldade em obter respostas às suas orações. Mas, se puder entregar esses sentimentos a Deus com total sinceridade e depois passar a oração, não há nada mais que possa mudar mais dramaticamente um casamento. Algumas vezes as esposas sabotam suas próprias orações por não orar com o coração puro. Levei algum tempo para entender isso. Minha oração favorita de 3 palavras. Eu gostaria de dizer que tenho orado regularmente por meu marido, desde o começo do nosso casamento até hoje. Mas não fiz isso, pelo menos não como estou sugerindo nesse livro. É claro que orei. As orações eram curtas, protege-o, Senhor. Eram específicas, salve o nosso casamento. Mas geralmente fazia minha oração favorita de 3 palavras. Ó Senhor, transforma-o. Quando nos casamos, eu era recém-convertida, saindo de uma vida de grande escravidão e erro. E tinha muito que aprender sobre o poder libertador e restaurador de Deus. Pensei que me havia casado com um homem praticamente perfeito e o que não era perfeito era interessante. Com o passar do tempo, o interessante passou a irritar-me e o perfeito transformou-se em excesso de perfeccionismo. Cheguei à conclusão de que o que mais me irritava nele tinha de ser mudado e então tudo ficaria bem. Levei alguns anos para compreender que meu marido jamais se tornaria aquela imagem que eu idealizara. Foram necessários mais alguns anos para entender que eu não poderia transformá-lo a meu modo. De fato, só quando levei a Deus o que me preocupava é que comecei a ver alguma diferença. As coisas também não aconteceram da maneira como pensei que seriam. Foi em mim que Deus trabalhou primeiro. Fui eu que comecei a mudar. Meu coração tinha de ser abrandado, humilhado, moldado, quebrantado e reconstruído antes que Deus sequer começasse a trabalhar em meu marido. Tive de aprender a ver as coisas segundo a perspectiva de Deus e não como eu pensava que deveriam ser. Aos poucos compreendi que é impossível entregar-se à oração por seu marido sem primeiro examinar o seu próprio coração. Eu não podia ir a Deus e esperar respostas à oração se abrigava em meu íntimo indisposição para perdoar, amargura ou ressentimento. Não podia fazer minha oração favorita de 3 palavras sem reconhecer no mais profundo da minha alma que tinha de fazer primeiro a oração de 3 palavras favoritas de Deus. Transforme-me, Senhor. Quem? Eu? Mudar?
Não diga que não a avisei. Quando orar pelo seu marido, em especial, com a esperança de mudá-lo, é claro que você poderá esperar algumas transformações, mas as primeiras mudanças não serão nele, serão em você. Se isto a deixar tão zangada quanto eu fiquei, você dirá: espere um pouco, não sou eu quem precisa mudar nesta casa. Mas Deus vê coisas que nós não vemos. Ele sabe onde há espaço para melhorar. Ele não precisa procurar muito para descobrir em nós atitudes e hábitos que estão em desacordo com a sua perfeita vontade. Ele exige que não pequemos em nosso coração, porque o pecado nos afasta de Deus e impede que nossas orações sejam respondidas. Se eu, no coração, contemplara a vaidade, iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, versículo 18. Deus quer que nossos corações permaneçam retos, para que as respostas às nossas orações não sejam prejudicadas. Esta exigência é especialmente difícil quando você sente que seu marido pecou contra você com grosseria, desrespeito, indiferença, irresponsabilidade, infidelidade, abandono, crueldade ou abuso. Mas Deus considera os pecados de falta de perdão, ira, ódio, autopiedade, desamor e vingança tão nocivos quanto quaisquer outros. Confesse essas faltas a Deus e peça que a liberte de tudo que não venha dele. Um dos maiores presentes que você pode dar a seu marido é a sua integridade. A ferramenta mais eficaz para transformá-lo pode ser a sua própria transformação. Não se preocupe, eu também lutei contra tudo isto. De fato, toda vez que meu marido e eu chegamos a um impasse, Deus e eu conversávamos mais ou menos assim. Está vendo como ele é, Senhor? Você está vendo como ele é? Senhor, está dizendo que há coisas que gostaria de mudar em mim? Muitas coisas. Está pronta para ouvi-las? Acho que sim. Diga-me, quando estiver realmente pronta. Porque eu, Senhor, é Ele que precisa mudar. O ponto não é quem precisa mudar. O ponto é quem está disposto a mudar. Mas Deus, isso não é justo. Eu nunca disse que a vida é justa, mas sim que eu sou justo. Mas alguém tem de estar disposto a mudar. Mas é importante preservar o seu casamento? Muito importante. As outras opções são inaceitáveis. Já apresentei o meu caso. Vamos começar mudando você. Ajude-me a tomar a atitude certa sobre isso, Senhor. Isso cabe a você. Tenho de orar por meu marido, mesmo que ele não esteja orando por mim? É isso mesmo. Mas isso não é... Está bem, está bem. Eu me lembro. A vida não é justa. O Senhor é justo. Um aceno silencioso do céu. Desisto. Pode continuar. Oh, isto vai doer. Mudar.
Não acredito que esteja dizendo isso. Pode transformar-me, Senhor. Doloroso? Sim, morrer para si mesmo é sempre dolorido. Especialmente quando você está convencida de que a outra pessoa precisa de mais mudanças do que você. Mas esse tipo de sofrimento leva à vida. A outra alternativa é também dolorosa, e seu final é a morte de um sonho, de uma relação, de um casamento e de uma família. Deus pode ressuscitar o casamento mais morto que existe, mas é preciso humilhar-nos diante dele e desejar viver do seu modo, com perdão, bondade e amor. Significa esquecer o passado e toda mágoa associada a ele e estar disposta a perder a discussão a fim de ganhar a guerra. Não estou dizendo que você tenha de tornar-se uma pessoa sem personalidade, sentimentos ou ideias próprias, ou ser um saco de pancadas para os caprichos de seu marido. Deus não exige isso de você. De fato, se estiver em qualquer tipo de perigo físico ou emocional, saia imediatamente da situação. Vá para um lugar seguro e peça ajuda. Você pode orar ali enquanto seu marido recebe o aconselhamento de que necessita. Submissão não é algo que se exija, mas deve ser prestado voluntariamente. Jesus disse: quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10:39. Mas entregar a sua vida é algo que você faz deliberadamente e não algo que lhe é tirado à força. O que estou dizendo é que a sua atitude deve ser: o que quer que queira, Senhor, mostre-me e eu o farei. Significa estar disposta a morrer para si mesma e dizer: transforma-me, Senhor. A linguagem do supremo amor. Algo surpreendente acontece em nossos corações quando oramos por outrem. A inflexibilidade se desfaz, tornando-nos capazes de superar as mágoas e perdoar. Acabamos até amando a pessoa por quem oramos. É milagroso. Isso acontece porque, quando oramos, entramos na presença de Deus e Ele nos enche com o seu espírito de amor. Quando você ora por seu marido, o amor de Deus por ele irá crescer em seu coração. Você irá descobrir também o amor por você crescendo no coração dele, sem que ele saiba sequer que você está orando a seu favor. É por isso que a oração é a linguagem suprema do amor. Ela consegue comunicar-se de uma forma como nós não conseguiríamos. Já vi mulheres que não sentiam mais amor pelo marido descobrirem que esses sentimentos vieram com o tempo, à medida que oravam. Algumas vezes elas se sentiram diferentes logo depois da primeira oração sincera. Falar com Deus sobre o seu marido é um ato de amor. A oração dá lugar ao amor, que gera mais oração, que por sua vez dá lugar a mais amor. Mesmo que a sua oração não seja feita por motivos completamente generosos, eles irão tornar-se menos egoístas à medida que a oração continuar. Você irá perceber que está sendo mais amorosa em suas reações. Notará que problemas que antes provocavam conflitos entre ambos deixarão de ocorrer.
Vocês chegarão a acordos mútuos sem discutir. Esta unidade é vital. Quando não estamos unidos, tudo desmorona. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. A oração promove unidade, mesmo que vocês não estejam orando juntos. Vi situações de grande tensão desaparecerem entre mim e meu marido simplesmente orando por ele. Também o fato de perguntar a ele: como posso orar por você? Gera um clima de amor e de cuidado. Meu marido geralmente para e responde a essa pergunta detalhadamente, quando poderia não dizer nada. Conheço até maridos incrédulos que respondem positivamente a essa pergunta das esposas. O ponto em tudo isso é que, como marido e mulher, não queremos seguir caminhos separados. Queremos caminhar pela mesma estrada. Queremos ser companheiros profundamente compatíveis e sentir o amor que dura para toda a vida. A oração, como linguagem suprema do amor, permite que isso aconteça. Eu nem sequer gosto dele. Como posso orar por ele? Você já ficou com tanta raiva de seu marido que a última coisa que queria era orar por ele? Eu já fiquei. É difícil orar por alguém quando você está zangada ou ele a magoou, mas é exatamente isso que Deus quer que façamos. Se Ele nos pede para orar pelos nossos inimigos, quanto mais deveríamos estar orando pela pessoa com quem nos tornamos uma e devemos amar? Mas como superar a incapacidade de perdoar e a atitude crítica? A primeira coisa a fazer é ser completamente honesta com Deus, para derrubar os muros em nosso coração e quebrar as barreiras que impedem a comunicação. Temos de ser totalmente francas com o Senhor sobre os nossos sentimentos. Não precisamos fingir para Deus, pois Ele já conhece a verdade e apenas quer ver se estamos dispostas a admitir e confessar nossa desobediência. Se agirmos assim, Ele poderá trabalhar o nosso coração. Se estiver com raiva de seu marido, conte isso a Deus. Não permita que o sentimento se torne um câncer crescente a cada dia. Não diga: vou viver a minha vida e ele que viva dele. Há um preço a pagar quando agimos independentemente um do outro. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. 1 Coríntios 11:11. Diga em vez disso: Senhor, nada em mim quer orar por este homem. Confesso minha ira, mágoa, incapacidade de perdoar, meu desapontamento, ressentimento e minha dureza de coração para com ele. Perdoa-me e dá-me um coração puro e um espírito reto diante de ti. Concede-me uma atitude nova, positiva, alegre, amorosa, perdoadora em relação a Ele. Onde estiver errado, revela isso a Ele e convence o seu coração nesse sentido. Leva-o pelos caminhos do arrependimento e da libertação. Ajuda-me
a não me afastar dele emocionalmente, mental ou fisicamente pela falta de perdão. Onde qualquer de nós deva pedir perdão ao outro, ajuda-nos a fazer isso. Se houver algo que eu não esteja vendo e que esteja fazendo aumentar este problema, revela-o a mim e ajuda-me a compreender. Remova qualquer motivo de mal entendimento que tenha gerado incompreensão ou falta de comunicação. Se houver um comportamento que deva mudar em qualquer de nós, oro para que o Senhor permita que essa mudança ocorra. Por mais que deseje manter a minha ira contra ele por achar que é justificada, quero fazer a tua vontade. Entrego ao Senhor todos esses sentimentos. Dá-me uma sensação de amor renovado por meu marido e as palavras para resolver esta situação. Se você se acha capaz, tente esta pequena experiência e veja o que acontece. Ore todos os dias por seu marido durante um mês, baseando-se a cada dia em um dos 30 motivos incluídos nos 30 capítulos deste livro. Peça a Deus para derramar as suas bênçãos sobre ele e encher vocês dois com o seu amor. Observe se o seu coração não se abranda em relação a ele. Note se a atitude dele também não muda. Observe se o relacionamento de vocês não está melhor. Se tiver dificuldade em assumir esse tipo de compromisso em oração, pense no assunto sob a perspectiva do Senhor. Ver seu marido através dos olhos de Deus, não apenas como seu marido, mas como filho de Deus, um filho a quem o Senhor ama, pode ser uma grande revelação. Se alguém telefonasse e lhe pedisse para orar por seu filho, você faria isso, não é? Pois então, Deus está pedindo. Fique quieta e ore. A Bíblia diz que há tempo para tudo, e isso nunca é mais verdadeiro do que no casamento, especialmente quando se trata do que dizemos. Há tempo para falar e tempo para ficar calada, e feliz é o homem cuja esposa pode discernir entre essas duas coisas. Quem quer que esteja casado há algum tempo sabe que há coisas que seria melhor não dizer. A esposa tem a capacidade de magoar o marido mais do que qualquer outra pessoa, e ele pode fazer o mesmo com ela. Não importa a quantidade de desculpas, as palavras não podem ser apagadas. Elas só podem ser perdoadas, e isso nem sempre é fácil. Algumas vezes, qualquer coisa que, digamos, só irá prejudicar o andamento daquilo que Deus quer fazer. Portanto, é melhor calar-se e orar. Quando Michael e eu nos casamos, eu não falava muito, mesmo se sentisse que algo estava errado. Depois que nosso primeiro filho nasceu, comecei a exteriorizar meus pensamentos. Porém, quanto mais eu manifestava minhas objeções e opiniões, mais ele resistia e mais brigávamos. Tudo o que eu dizia não só não levava a nada com respeito às minhas intenções, como
tinha o efeito oposto. Levei anos para aprender o que milhares de mulheres aprenderam no correr dos séculos. Implicar não adianta, criticar não adianta. Algumas vezes só falar também não adianta. Descobri que a oração é a única coisa que sempre funciona. A segurança que a oração lhe oferece reside no fato de que você precisa da mediação de Deus para fazê-la. Isso significa que você não pode livrar-se com atitudes, pensamentos ou motivos errados. Quando oramos, Deus revela em nossa personalidade aquilo que resiste à sua ordem das coisas. Meu marido não fará algo que ele não queira, e se o fizer, os membros mais próximos da sua família pagarão por isso. Se há alguma coisa que eu realmente quero que ele faça, aprendi que devo orar sobre o assunto até que eu tenha a paz de Deus em meu coração para só então pedir. Às vezes, nessas ocasiões, Deus muda o meu coração ou me mostra um modo diferente de agir. Não precisando, portanto, dizer nada. Se tenho que dizer algo, tento não falar impensadamente. Oro primeiro, pedindo a orientação de Deus. Levei, porém, bastante tempo para entender isto. Num dia em que li o provérbio, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbios 21:19. Por alguma razão, essas palavras tocaram um ponto sensível. Mas, Senhor, questionei, e o provérbio 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto? As esposas não têm de dizer aos maridos quando alguma coisa está errada? Ele replicou: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3:1-7. O problema é que você não sabe quando fazer uma coisa ou outra e não sabe como fazê-la em amor. Está bem, Senhor, disse eu. Mostre-me quando falar e quando ficar calada e orar. A primeira oportunidade para isto veio na mesma hora. Eu havia começado um novo grupo de oração feminino em minha casa e as vidas se transformaram tanto que sugeri ao meu marido que começasse um grupo assim com os homens. Mas ele não quis nem saber do assunto. Não tenho tempo, foi a sua resposta de desagrado com a ideia. Quanto mais eu falava a respeito, mais irritado Michael ficava. Depois de receber as instruções de Deus, cale-se e ore, decidi tentar essa abordagem. Deixei de falar na questão e comecei a orar. Pedi também ao meu grupo de oração que orasse comigo. Fazia mais de 2 anos que eu deixara de mencionar o assunto a ele e começara a orar, quando Michael anunciou um dia, subitamente, que estava organizando um grupo semanal de oração para homens. O grupo continua se reunindo desde então e meu marido ainda não sabe que eu orei. Embora tenha levado mais tempo do que eu queria, o fato aconteceu e houve paz na esperança, o que não haveria ocorrido se não tivesse ficado calada. Na Bíblia, a rainha Esther orou
jejuou e buscou o tempo de Deus antes de aproximar-se do marido. O rei, para tratar de um assunto muito sério. Ela não entrou correndo e gritou: seus amigos marginais vão acabar com sua vida. Em vez disso, ela orou primeiro e cuidou do marido com amor enquanto Deus preparava o coração dele. O Senhor sempre nos dará as palavras para dizer e nos mostrará quando dizê-las, se pedirmos isso a Ele. O momento oportuno é tudo. Conheci pessoas que usavam a desculpa de serem sinceras para destruir outros com suas palavras. A Bíblia diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, a reprime. Provérbios 29:11. Em outras palavras, é insensato manifestar todo tipo de ideia e sentimento. Ser sincera não significa que você tem de ser completamente franca em todos os seus comentários. Isso magoa as pessoas. Embora a franqueza seja um requisito para o casamento bem-sucedido, dizer a seu marido tudo o que há de errado com ele não é recomendável, pois isso provavelmente não responderá a toda a verdade. A verdade total é aquela vista da perspectiva de Deus, e Ele, sem dúvida, não tem o mesmo problema que você tem com alguns atos do seu marido. Nosso objetivo não deve ser obrigar nossos maridos a fazerem o que nós queremos, mas sim entregá-los a Deus para que Ele os leve a agir de acordo com o que o Senhor quer. Tenha cuidado para distinguir a diferença entre o que é verdadeiramente certo e errado. Se o problema não se encaixar de modo claro numa dessas categorias, mantenha suas opiniões pessoais para si mesma ou ore sobre elas e depois, conforme o Senhor a guiar, discuta-as calmamente. A Bíblia diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Há ocasiões em que você deve apenas ouvir e não dar conselhos, apoiar e não fazer críticas construtivas. Não estou sugerindo de forma alguma que você se torne um capacho, tímido, que nunca confronta seu marido com a verdade, em especial quando for para o bem dele. Sem dúvida, você deve expressar claramente suas ideias e sentimentos. Mas, uma vez que ele os tenha ouvido, não continue a expressá-lo, até que a questão se torne um ponto de discórdia e conflito. Se tiver de dizer alguma palavra dura, peça a Deus para ajudá-la a escolher o melhor momento para isso. Ore pedindo as palavras certas e para que o coração de seu marido esteja totalmente aberto. Sei que será difícil se for algo que você está ansiosa para dizer. Mas, por mais difícil que pareça, é melhor deixar que Deus ouça primeiro, a fim de temperar as palavras com o seu espírito. Isto é especialmente verdadeiro quando a comunicação entre ambos cessou por completo e cada palavra só traz mais sofrimento. Gostaria de ter aprendido há mais tempo a orar antes de falar. Minhas palavras frequentemente provocavam uma reação
defensiva em meu marido, resultando em respostas ásperas que ambos lamentávamos. Ele julgava que, com as minhas sugestões, eu o estava pressionando a fazer ou ser algo, embora eu sempre tivesse em mente o seu bem. Era preciso que Deus falasse com ele. Quando vivemos pelo poder de Deus, em vez de pelas nossas próprias forças, não temos de lutar pelo poder com nossas palavras. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Não são as palavras que dizemos que fazem diferença, mas o poder de Deus que as acompanham. Você ficará surpresa ao ver quanto poder as suas palavras têm quando ora antes de falar. Ficará ainda mais espantada com o que pode acontecer quando se cala e deixa Deus trabalhar. Cristão ou não? Se o seu marido não é cristão, provavelmente você já sabe qual será a reação dele ao falar-lhe sobre o Senhor, em especial se ele não respondeu das primeiras vezes em que você tentou falar a respeito. Não se trata de não poder dizer nada a ele, mas o que você diz sempre é recebido com indiferença ou irritação. O passo seguinte é manter-se calada e orar. A Bíblia nos ensina que a mulher pode ganhar o marido sem dizer palavra, porque o que ele observa na esposa fala mais alto do que o que ela diz. Sejam ganhos os maridos, sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. 1 Pedro 3:1. Mesmo que as coisas ainda não sejam como Deus afirma, Ele nos fala a respeito delas como se já fossem realidade. Você pode fazer isso também. Pode dizer: não vou fingir, mas vou falar de coisas que não fazem parte da vida do meu marido, como se já fizessem. Embora ele não tenha fé, vou orar por ele como se tivesse. É claro que você não pode forçá-lo a fazer algo que ele não quer, mas pode acessar o poder de Deus mediante a oração para que a voz do Senhor penetre a alma do seu marido. Não importa quanto tempo você tenha de orar para que ele venha a conhecer a Deus. Mesmo que leve a vida inteira, o tempo não terá sido desperdiçado. Enquanto isso, quer seu marido seja ou não cristão, você poderá fazer todas as orações deste livro por ele e esperar ver respostas importantes para elas. Criando um lar. Não me importo até que ponto você é liberada. Se for casada, haverá sempre duas áreas que no final das contas serão de sua responsabilidade: a casa e os filhos. Mesmo que você seja a única que trabalhe e que seu marido fique em casa para cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos. Espera-se que você mantenha sua casa como um santuário de paz, uma fonte de alegria, aceitação, rejuvenescimento, educação, descanso e amor para sua família. Além disso, espera-se que você seja sexualmente atraente, boa cozinheira, boa mãe, além de física, emocional e espiritualmente preparada. Isso é demais para a maioria das mulheres, porém, as boas notícias são que você não precisa fazer tudo sozinha.
pode buscar a ajuda de Deus. Peça ao Senhor para mostrar-lhe como tornar o seu lar um abrigo seguro, que proteja sua família, um lugar onde existe criatividade e comunicação contínuas. Peça a Deus para ajudá-la a manter a casa limpa, a roupa lavada, a cozinha em ordem, a despensa e a geladeira cheias e as camas arrumadas. Trata-se de coisas básicas pelas quais o homem talvez não elogie a esposa todos os dias ou nunca, mas ele notará se não forem feitas. Meu marido pode não abrir o armário para procurar uma lâmpada ou uma pilha durante meses, mas quando faz isso, quer que elas estejam lá. Ele também não quer sair tarde do trabalho e, ao chegar em casa certa noite, descobrir que não há pão para um sanduíche. Faço o máximo para que essas coisas não faltem. Peço a Deus que me ajude a manter uma casa que leve meu marido a ter prazer em voltar para ela e em convidar os amigos. Não é necessário possuir mobília cara ou contratar um decorador para fazer tudo isso. Minha primeira casa era pequena e a mobília de segunda mão. Pintei-a inteirinha com a ajuda de uma amiga e a tornei aconchegante. Isso só exige um pouco de bom senso e cuidado. Parte de tornar a casa um lar é permitir que seu marido seja o cabeça, para que você possa ser o coração. Tentar ser ambas as coisas é demais. Deus colocou o marido como cabeça da família, quer ele mereça ou não, quer ele desempenhe essa função adequadamente ou não. Essa é a ordem de Deus para as coisas. Isto não significa que uma posição é mais importante do que a outra. Elas andam juntas. Se o seu marido deve ser o cabeça da casa, você tem de permitir-lhe a liderança. Se você deve ser o coração do lar, terá de dar os passos necessários para isso. Ainda que você contribua de modo relevante para o sustento financeiro, tentar inverter essa ordem dá lugar a um constante conflito. Não estou querendo dizer que a mulher não pode trabalhar e que o marido não pode cuidar da casa. As atitudes do coração e da cabeça é que fazem a diferença. Houve semanas, enquanto eu terminava um livro, em que meu marido tomou conta das crianças e da casa para que eu pudesse cumprir os prazos. Isso nunca depreciou a sua autoridade ou me fez usurpar a sua posição. Foi algo que ele fez por mim. Houve ocasiões em que ele precisou que eu trabalhasse para que ele pudesse descansar. Fiz isto por ele. Trata-se de um equilíbrio delicado para a maioria das pessoas e, portanto, é melhor orar para que a integridade das duas posições no lar, cabeça e coração, não fiquem comprometidas. Manter a ordem na casa não significa que ela tem de ser perfeita, mas não deve ficar fora de controle. Se você estiver trabalhando tanto quanto ele para o sustento da casa, as responsabilidades domésticas devem ser compartilhadas. Se ele não quiser compartilhá-las, gastar uma certa quantia em dinheiro para que alguém ajude você algumas horas por semana é mais barato do que um divórcio, um terapeuta, um médico ou um funeral. Peça a Deus que lhe mostre o que fazer neste caso.
Tudo o que eu disse sobre o lar se aplica também ao seu corpo, alma e espírito. Algum esforço deve ser feito para mantê-los. Houve certa vez um programa de rádio em que uma mulher telefonou para queixar-se a um psicólogo que o marido lhe dissera que não era mais atraente. O psicólogo respondeu: "O que você está fazendo para ser atraente?" A mulher não teve resposta. O ponto é este: ser atraente não acontece por si só. Até as mulheres mais deslumbrantes do mundo fazem muito para manter sua aparência sempre atraente. A rainha Esther era uma das mulheres mais belas em seu país. E mesmo assim ela passou 1 ano se embelezando antes de encontrar o rei. Temos de perguntar a nós próprias a mesma coisa. O que estou fazendo para me tornar atraente para meu marido? Estou sempre limpa e cheirosa? Faço exercícios com frequência para manter meu corpo interna e externamente sadio? Procuro preservar minhas forças e vitalidade com uma dieta sadia? Minhas roupas são atraentes? E, mais importante que tudo, passo tempo a sós com Deus todos os dias? Garanto que quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais radiante se tornará. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Você precisa investir em si mesma, sua saúde e seu futuro. É egoísmo não fazer isso. Ore a Deus para mostrar-lhe os primeiros passos e depois capacitá-la a dá-los. Convide o Espírito Santo para habitar no seu coração e no seu lar. Libertando-se das expectativas. Estávamos casados há pouco quando um dia meu marido me telefonou do escritório e pediu que eu preparasse um prato especial de frango para o jantar. Fui ao supermercado, comprei os ingredientes, preparei o prato e quando ele chegou em casa, foi entrando e dizendo: "Não estou com vontade de comer frango hoje, prefiro carne." Não é preciso dizer o que me passou pela mente, porque tenho a certeza de que você já sabe. Esse não foi um incidente isolado. Outros aconteceram com frequência. Não posso enumerar as vezes em que Michael prometeu estar em casa para o jantar e 10 minutos depois de o jantar estar pronto, telefonou para dizer que ia trabalhar até tarde e comeria com os colegas. Aprendi finalmente que não adiantava ficar zangada, magoada ou ressentida. Isso só piorava as coisas. Ele se colocava na defensiva por pensar que eu não entendia sua situação. Compreendi que era mais saudável para nós dois se eu deixasse de lado minhas expectativas. A partir de então, preparava as refeições apenas para mim e as crianças. Se Michael pudesse juntar-se a nós, era uma surpresa agradável. Se não pudesse, eu conseguia sobreviver. Aprendi que, quando coisas desagradáveis acontecem, é melhor lembrar-me das boas qualidades de meu marido. Recordo-me de como ele me ajuda algumas vezes com os trabalhos domésticos e a cozinha. Ele é fiel e não dá motivo para duvidar disso. É cristão e vai à igreja, lê a Bíblia,
ora e possui padrões morais elevados. Ele me ama e a nossos filhos. Usa seus talentos para a glória de Deus. É um homem bom e generoso. As coisas poderiam ser bem piores, portanto, não vou me queixar se ele está ou não em casa para o jantar. Acho que, se eu pudesse ajudar uma recém-casada em qualquer área, seria para dissuadi-la de iniciar o casamento com uma enorme lista de expectativas e depois frustrar-se porque o marido não corresponde a elas. É claro que há alguns itens básicos que devem ser tratados antes do casamento, tais como fidelidade, sustento financeiro, honestidade, bondade, decência, padrões morais elevados, amor e proteção. Se você não tiver essas coisas, poderá pedi-las. Se ainda assim não conseguir obtê-las, poderá orar. Mas, quando se trata de pontos específicos, você não pode exigir uma única pessoa satisfaça todas as suas necessidades. O homem pode sentir-se excessivamente pressionado em ter que fazer isso e ainda realizar seus sonhos. Em vez disso, leve suas necessidades a Deus em oração e espere dele as respostas. Se tentarmos controlar nossos maridos com uma enorme lista a qual devem corresponder e depois ficamos zangadas quando eles não conseguem, nós é que estamos erradas. Os maiores problemas em meu casamento ocorreram quando minhas expectativas do que eu pensava que Michael deveria ser ou fazer não coincidiam com a realidade de quem ele era. Livre-se do maior número possível de expectativas. As mudanças que você gostaria que ocorressem em seu marido ou que ele tenta fazer em si mesmo para agradar você estão condenadas ao fracasso e trarão desapontamentos para ambos. Em vez disso, peça a Deus para fazer quaisquer mudanças necessárias. Ele fará um trabalho muito melhor porque tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Eclesiastes 3, versículo 14. Aceite seu marido como ele é e ore para que ele cresça. Depois, quando a mudança acontecer, será porque Deus trabalhou nele e ela será duradoura. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmos 62:5. Suas maiores expectativas devem ser colocadas em Deus e não em seu marido. Com todo o respeito devido. É interessante que Deus exija que o marido ame a esposa, mas exige-se que a esposa tenha respeito pelo marido. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Efésios 5:33. Suponho que mulher alguma iria casar-se com um homem a quem não amasse, mas é comum que a mulher perca o respeito pelo marido depois de estarem casados há algum tempo. A perda de respeito parece preceder a perda de amor e é mais triste para o homem do que pensamos. As consequências podem ser muito sérias. A mulher do rei Davi, Mical, viu seu marido dançando de
alegria perante o Senhor na frente do povo, sem as suas vestes reais e só com as roupas de baixo. Quando a arca da aliança estava entrando na cidade, Mical não participou da alegria dele, como também desprezou-o. 2 Samuel 6, versículo 16. Ela criticou o marido em vez de compreender a situação sob a perspectiva de Deus. Mical pagou caro pela sua falta de respeito. O juízo de Deus fez com que não pudesse ter filhos. Creio que não só trazemos infelicidade para os nossos casamentos e nossos maridos quando não os respeitamos, como isso também fecha a porta para uma nova vida em nós. Em outro exemplo, a rainha Vasti se recusou a apresentar-se ao rei quando ele a chamou. O rei estava dando uma festa para seus amigos. Ele se sentia alegre e queria exibir sua linda esposa. Tudo o que lhe pediu foi que pusesse roupas reais, colocasse a coroa de rainha e fizesse uma aparição real para os convidados. Ela recusou-se, sabendo muito bem que isso seria humilhante para ele. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Esther 1, versículo 12. O resultado foi que Vasti perdeu a sua posição de rainha. Ela não só fez um mal ao marido, o rei, mas também ao povo. A não ser que a mulher queira perder a sua posição como rainha do coração do marido e magoar, além disso, a família e os amigos. Ela não deve humilhar o esposo, por mais que pense que ele o mereça. O preço é alto demais. Se isto já lhe aconteceu e você está ciente de haver desrespeitado seu marido, confesse isso a Deus neste momento. Diga: Senhor, confesso que não estimo meu marido da maneira como a tua palavra diz que devo. Há um muro em meu coração que sei foi levantado para proteger-me contra a possibilidade de ser magoada, mas estou pronta a derrubá-lo para que meu coração possa curar-se. Confesso às vezes que mostrei desrespeito por ele. Confesso diante de ti o pecado expresso em minha atitude e palavras desrespeitosas. Mostra-me como desmanchar essa barreira sobre as minhas emoções, a qual me impede de ter o amor incondicional que tu queres que eu tenha. Quebra o muro endurecido ao redor do meu coração e mostra-me como respeitar meu marido conforme desejas. Dá-me o verdadeiro amor por ele, Senhor, e ajuda-me a vê-lo da maneira como o vês. Orar deste modo lhe permitirá ver o potencial de seu marido para a grandeza e não as suas falhas. A oração a capacitará a dizer algo positivo que irá animar, edificar, dar vida e renovar seu casamento. O amor diminui se nos fixamos nos aspectos negativos. O amor cresce se enfocamos os positivos. Quando você olhar seu marido através do coração de Deus, poderá enxergar com outros olhos. Haverá momentos em que você não conseguirá saber de onde seu marido vem
o que ele está sentindo e por que está fazendo as coisas que faz, a não ser que tenha o discernimento de Deus. Peça ao Senhor que dê a você. Quando estiver orando por si mesma, a esposa dele, lembre-se do modo da esposa virtuosa da Bíblia. A passagem diz que ela cuida de sua casa e faz isso muito bem. Sabe como comprar e vender e faz bons investimentos. Mantém-se saudável e forte e se veste de maneira atraente. Trabalha com diligência e possui habilidades lucrativas. É generosa e se prepara conscienciosamente para o futuro. Contribui para a boa reputação do marido. É forte, íntegra, honrada e não teme envelhecer. Fala com sabedoria e bondade. Não permanece ociosa, mas observa cuidadosamente o que se passa em sua casa. Seus filhos e marido a louvam. Ela não confia na beleza exterior, mas sabe que o temor do Senhor é seu maior atrativo. Apoia o marido e mantém uma vida pessoal proveitosa que fala por si mesma. Provérbios 31. Esta é uma mulher surpreendente, o tipo de mulher que só podemos tornar-nos mediante a capacitação de Deus e nossa rendição a Ele. O resultado é que ela é uma mulher cujo marido confia nela porque lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Creio que o bem mais importante que a mulher pode fazer para o marido é orar. Você me acompanha? Oração. Senhor, ajude-me a ser uma boa esposa. Compreendo muito bem que não conseguirei isso sem a sua ajuda. Tome o meu egoísmo, impaciência e irritação e transforme-os em bondade, longanimidade e disposição para suportar tudo. Tome meus velhos hábitos emocionais, mentalidade, reações automáticas, suposições rudes e posição autoprotetora. E tome-me paciente, bondosa, fiel, gentil e autocontrolada. Tome a dureza do meu coração e derrube os muros com o seu ariete da revelação. Dê-me um novo coração e trabalhe em mim o seu amor, paz e alegria. Não posso ser mais do que sou neste momento. Só o Senhor pode transformar-me. Mostre-me onde há pecado em meu coração, especialmente com relação ao meu marido. Confesso as vezes em que mostrei falta de amor. Fui crítica, zanguei-me, ressenti-me, fui desrespeitosa ou não pude perdoá-lo. Ajude-me a livrar-me de qualquer mágoa, ira ou desapontamento que possa sentir e a perdoá-lo como o Senhor faz, total e completamente, sem ressentimentos. Faça de mim um instrumento de reconciliação, paz e cura neste casamento. Capacite-nos para nos comunicarmos bem e livre-nos do limiar da separação que leva ao divórcio. Faça de mim a ajudadora, companheira, defensora, amiga e o apoio de meu marido. Ajude-me a criar um lugar tranquilo, repousante e seguro
para o qual ele possa retornar ao fim do dia. Ensina-me a cuidar de mim mesma e a permanecer atraente para ele. Faça com que eu cresça e me tome uma mulher criativa e confiante, rica de mente, alma e espírito. Faça de mim o tipo de mulher do qual ele possa orgulhar-se como esposa. Coloco todas as minhas expectativas na sua cruz. Liberto meu marido do fardo de satisfazer-me em áreas em que devo esperar isso do Senhor. Ajude-me a aceitá-lo como ele é e não procurar mudá-lo. Compreendo que em alguns aspectos ele talvez nunca mude, mas ao mesmo tempo eu o libero de mudar em coisas que jamais pensei que ele poderia. Deixo quaisquer mudanças que precisem ser feitas nas mãos do Senhor, aceitando plenamente que nenhum de nós é perfeito e jamais será. Só o Senhor, meu Deus, é perfeito e peço que nos aperfeiçoe. Ensine-me a orar por meu marido e a fazer das minhas orações uma verdadeira linguagem de amor. Onde o amor morreu, renove-o, Senhor. Mostre-me como é, de fato, o verdadeiro amor e como compartilhá-lo com meu marido. Traga unidade entre nós para que possamos concordar em tudo. Que o Deus da paciência e do consolo nos conceda ter o mesmo sentimento de um para com o outro, segundo Cristo Jesus. Faça de nós uma equipe trabalhando juntos, ignorando as falhas e fraquezas mútuas para o bem maior do casamento e não seguindo vidas separadas, competitivas ou independentes. Ajude-nos a buscar as coisas que promovem a paz e aquelas com as quais possamos edificar um ao outro. Que possamos ser inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Oro para que o nosso compromisso com o Senhor, um com o outro, fique cada dia mais forte. Capacite-o para ser o chefe da casa, como o Senhor o fez para ser, e mostre-me como apoiá-lo e respeitá-lo, enquanto ele procura desempenhar essa posição de liderança. Ajude-me a compreender os seus sonhos e ver as coisas da perspectiva dele. Revele-me o que ele quer e o que precisa e mostre-me os problemas em potencial antes de ocorrerem. Sopre a sua vida, ó Deus, nesse casamento. Faça de mim uma nova pessoa, Senhor. Dê-me uma nova perspectiva, um ponto de vista positivo e uma relação renovada com o homem que o Senhor me deu. Ajuda-me a vê-lo com novos olhos, nova apreciação, novo amor, nova compaixão e nova aceitação. Dê a meu marido uma nova mulher e que seja eu. Instrumentos de poder. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém,
Perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos.